Como anunciamos agora há pouco, todos os meios de comunicação estão anunciando para todo o Brasil. Acaba de falecer em São Paulo o cantor Raul Seixas. Maiores informações, logo mais em edição extraordinária. Em 1970 ele foi produtor, produzindo aí vários discos. Ganhou popularidade com a música O de Tolo. Em 1975 lançou Guita e também 20 anos de rock. Portanto, a informação complementando do nosso companheiro Jeremias Nalini, falecimento nessa madrugada, vítima de uma parada cardíaca do cantor Raul Seixas. Valeu, Ailton Cazuza, tá aí. Confirmação da morte do Raul Seixas. É uma pena, vai deixar muita gente na saudade. Morreu em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas. Ele teve uma parada cardíaca quando estava dormindo e não chegou a ser atendido. Outras informações a qualquer momento e cobertura completa logo mais no Jornal da Manchete, primeira edição, às 8h30 da noite. A gente que trabalha com a informação, às vezes é pego pela emoção, né? Coisa que a gente não deveria trabalhar com ela. A gente recebeu essa notícia há algum tempo aqui no estúdio, tá todo mundo assim, mas será que é verdade, será que não é verdade? Porque a gente sempre quer que não seja verdade. Mas é verdade, infelizmente, faleceu o Raul Seixas, um dos maiores ídolos do rock dos anos 70. Um cara que inovou completamente o rock brasileiro com seu estilo provocador e inconsciente. Depois de 5 anos longe do palco, Raul acabou voltando para julho e fazendo uma temporada ao lado de Marcelo Nova, um grande incentivador do Raul Seixas nesse final de ano. E voltou com um show que chamava A Panela do Diabo. Eu vi de perto, um show que emocionou todo mundo que viu com certeza, pelo talento daquele cara, mesmo doente ainda, se apresentando, fazendo o seu rock and roll da melhor qualidade. Pra você, maluco, beleza? Aquela boa viagem. Acho que a verdadeira viagem você vai fazer agora, Raul Seixas. Um super beijo. Morreu hoje em São Paulo de parada cardíaca o cantor e compositor baiano Raul Seixas. O corpo dele foi encontrado num apartamento da rua Frei Caneca, número 100, região centro da capital. Raul Seixas estava bastante doente. Há 3 semanas, durante um show na Casa de Espetáculos Olímpia, quase não conseguia parar em pé. Ele ficou famoso com o LP Guita, gravado na década de 70. O velório de Raul Seixas será no necrotério de Vila Alpina. 44 anos, cantor e compositor baiano. Raul Seixas morreu hoje de pancreatite aguda no apartamento onde ele morava, no bairro de Cerqueira César, na capital. Grande gênio da música, né? Popular. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Às vezes você não entende, mas hoje eu vou te mostrar. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Legal, vou sentir muitas saudades. O Raul, eu acho que foi o rei do rock nacional, de verdade. É? Morreu Raul Seixas, o baiano maluco beleza que nunca andou para trás. Raul Seixas fez rock até para crianças, o carimbador maluco que todo o Brasil cantou em 83. Mas Raul Seixas viveu sempre à margem do que os cidadãos comuns consideram vida normal. E não foi convidado, por exemplo, para o Rock Rio. Coisas da vida. Raul Seixas morreu de pancreatite. Coisas da vida. Com a morte de Raul Seixas, morre um pedaço da minha geração. O corpo de Raul vai ser velado no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo, durante toda a noite. O enterro vai ser amanhã, em Salvador. Morreu em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, de 44 anos, considerado o pai do rock brasileiro. Ele teve uma parada cardíaca durante uma crise de pancreatite. O corpo de Raul Seixas vai ser enterrado amanhã em Salvador, onde nasceu. O rock brasileiro está órfão. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, o maluco beleza. Para muitos, considerado o pai do rock nacional. Ele era diabético e sofreu uma parada cardíaca de madrugada enquanto dormia. Raul Seixas completou 44 anos em junho. Ele nasceu em 45 e costumava dizer que era predestinado porque chegou ao mundo com a bomba atômica. Baiano de Salvador, aos 12 anos, formou o primeiro grupo de rock da cidade com aparelhos elétricos. 3 anos antes tinha fundado o fã-clube de Elvis Presley. Seu primeiro sonho foi ser escritor
Mas a criação literária ficou apenas num livro, escrito aos 7 anos. São contos meio surrealistas. Eu mesmo não entendo. Se eu fosse escrever esse livro hoje, não conseguiria escrever. Porque é muito maluco. Eu não sei, é uma criança muito doentia. Sabe? Bem esquizoide mesmo. Leitor de Nietzsche e Kafka, adepto do Zen budismo, foi muito aplaudido no Festival Internacional da Canção de 72, onde cantou Let Me Sing, que ele definiu como um rock baião, uma mistura que para ele sempre esteve presente. Elvis e Luiz Gonzaga, para mim, são duas almas gêmeas. Por exemplo, o Elvis faz... Ele faz assim... Oh, blue moon, oh, blue moon, oh, blue moon, keep me shine so bright. Blue moon, keep on shining so bright. They're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep me shine so bright. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, das ruas, ele tem um swing, vem cá, cintura fina, cintura de... Meu coração, baby, já não chega nada. Considerado o pai do rock brasileiro, o próprio Raul Seixas sempre defendeu a ideia de que o rock está morto há muito tempo. Eu não diria que... Eu sou radical nisso. Rock and roll deixou de existir quando os Beatles apareceram. Polêmico durante toda a vida, jurando ter mantido contato com um disco voador, do qual recebeu a inspiração para criar Ouro de Tolo, seu primeiro grande sucesso, Raul Seixas gravou 15 LPs. O último, Panela do Diabo, está sendo lançado este mês e foi gravado em parceria com Marcelo Nova. Ele próprio costumava dizer que sempre se confundiu com seu trabalho, uma metamorfose ambulante. O corpo de Raul Seixas será velado até amanhã em São Paulo, quando então segue para Salvador, onde será enterrado. O corpo do cantor e compositor Raul Seixas foi encontrado à 1h da tarde por uma empregada no flat onde ele morava na rua Frei Caneca, região central de São Paulo. A última vez que Raul foi visto pelos amigos foi sexta-feira à noite nesse bar, que fica na esquina do flat. Por volta das 5 da tarde, o corpo de Raul Seixas foi trazido para o crematório de Vila Alpina, que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Mas a notícia só foi confirmada por volta das 7 horas, quando cerca de 100 fãs já estavam aqui do lado de fora, querendo ver o corpo do cantor. Ter pelo menos o prazer de mostrar pro meu menino ver ele. Eu vim de tão longe só para trazer ele para ver. Do cemitério de Vila Alpina, o corpo de Raul Seixas foi levado para o Palácio das Convenções do AMB, onde está sendo velado. Amanhã, então, ele será transportado para Salvador, onde será o enterro. O cantor e compositor baiano Raul Seixas, que morreu em São Paulo, foi vítima de uma pancreatite aguda seguida de uma parada cardíaca. Ele estava com 44 anos. Considerado pai do rock brasileiro, Raul Seixas se definia como um lobo solitário. Além do rock, ele caminhou pelas baladas amorosas e pelo misticismo numa carreira com ausências e voltas aos palcos. Mesmo doente há algum tempo, Raul Seixas dizia não ter medo da morte. Para ele, a morte era uma mulher vestida de cetim. O corpo de Raul Seixas está sendo velado no Palácio das Convenções do AMB em São Paulo. O enterro vai ser no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A localização do corpo de Raul Seixas foi mantida em sigilo pelo Serviço Funerário de São Paulo a pedido do empresário do cantor. Às 7 da noite, foi liberada a informação de que o corpo de Raul Seixas estava numa das geladeiras do crematório de Vila Alpina, na zona leste da capital. Logo depois da notícia ter sido divulgada pela imprensa, começaram a chegar dezenas de fãs e curiosos. Por volta das 8 da noite, os fãs tentaram invadir o crematório da Vila Alpina. Às 9 da noite, o corpo saiu com destino ao Palácio das Convenções do AMB, onde uma verdadeira legião de fãs do cantor esperava pela sua chegada. Raul dos Santos Seixas, o Raul Seixas, estava com 45 anos de idade. Há 8 anos, o cantor, conhecido como um dos precursores do rock no Brasil, vinha sofrendo de uma pancreatite crônica, causada pelo excessivo consumo de álcool. Ele era um pouco rebelde a tratamento, né? Ele não tratava direitinho. Os shows, a vida agitada dele o impediam.
e provavelmente ele tomou uma dose a mais de insulina como era normal. Isso foi no fim de semana e não havia ninguém com ele, e ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória. Raul Seixas foi encontrado morto hoje pela manhã pela secretária particular em seu apartamento na rua Frei Caneca, no bairro dos Jardins, no centro de São Paulo. O corpo do cantor Raul Seixas será levado amanhã cedo daqui de São Paulo para Salvador, na Bahia, onde ele será enterrado a pedido da família. Fomos reencontrar os fãs de Raul no momento mais triste da paixão deles pelo autor da música Maluco Beleza. Raul Seixas morreu no dia seguinte ao nosso encontro com o fã-clube, mas a energia dele continua viva como nunca em cada um destes fãs. Eu sinto muito, cara. Centenas de pessoas foram esta madrugada ao velório do cantor Raul Seixas, no Anhembi, zona norte da capital. Quando o corpo de Raul Seixas chegou no Palácio das Convenções do Anhembi, muitos fãs já se aglomeravam no hall de entrada. Foi organizada uma fila para que todos pudessem ver o cantor pela última vez. Alguns, emocionados, choravam. Outros relembravam as músicas de Raul Seixas, que já há muitos anos sabem de cor. Entre os fãs de Raul Seixas, gente de todas as idades. Alguns traziam na camiseta a imagem do ídolo. Raul era um pai, um amigo, um irmão. Foi um grande ídolo da nossa época e dos nossos pais também, né? Me sinto muito chocado. Pra mim o Raul era como se fosse um irmão mais velho, que me dava conselho através das músicas dele. Ele ensinou muita coisa que ninguém entendeu. Nem você entende, nem eu entendi tudo. Minha maluqueira, misturada com minha lucidez, vou ficar. Obrigado, certeza, maluco, beleza. Segundo a gravadora WEA, às 8h30 da manhã, o corpo de Raul Seixas será levado para o aeroporto de Congonhas, de onde segue para Salvador, Bahia. O enterro deverá ser à tarde no cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. Raul Seixas morreu ontem de uma parada cardíaca provocada por uma pancreatite. O pavilhão do Anhembi ficou lotado desde a madrugada. O Raul Seixas será enterrado hoje à tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Raul Seixas morreu ontem em São Paulo de uma parada cardíaca provocada por uma pancreatite. Centenas de pessoas foram ao velório durante a madrugada, no Palácio das Convenções do Anhembi. Os fãs já se aglomeravam no hall de entrada do Anhembi quando chegou o corpo do cantor e compositor Raul Seixas. Uma fila foi organizada. Alguns, emocionados, choravam. Outros relembravam as músicas que sabiam de cor. E não faltou também a homenagem dos fãs que vestiam camisetas com a imagem do ídolo. No início da manhã, os fãs de Raul Seixas ainda estavam bastante emocionados. A fila para ver o cantor era grande. Muitas pessoas fizeram questão de deixar uma frase ou até mesmo o próprio nome junto ao corpo do cantor. A tristeza era maior que o cansaço. Os fãs estavam determinados a não deixar o corpo de Raul Seixas sair. O corpo de Raul Seixas saiu do Palácio de Convenções do Anhembi com 1 hora de atraso. Isso porque os fãs só concordaram em dar passagem depois que o carro do Corpo de Bombeiros chegou. A princípio, o cortejo saiu organizado, com os fãs em volta do caminhão cantando. Até que, inesperadamente, os bombeiros mudaram todo o trajeto para chegar mais rápido ao aeroporto de Congonhas, de onde o corpo de Raul Seixas saiu em um jatinho às 11 horas da manhã em direção a Salvador. Raul Seixas foi enterrado hoje à tarde em Salvador, na Bahia. O velório aqui em São Paulo foi no Salão Nobre do Palácio das Convenções do Anhembi, onde houve muita confusão. Mais de 5.000 pessoas passaram a madrugada no velório. O clima era de desespero entre muitos fãs. Alguns desmaiaram, outros choravam, gritavam e chegaram até a quebrar o visor do caixão de Raul Seixas. Pela manhã, a situação já estava mais calma. O caixão foi colocado num caminhão do Corpo de Bombeiros que seguiu para o aeroporto de Congonhas. Aqui havia poucas pessoas, praticamente apenas os amigos mais íntimos que carregaram o caixão até o avião da Líder Táxi Aéreo, fretado para esta viagem a Salvador. Também estava em Congonhas o companheiro dos últimos shows e músicas de Raul Seixas,
o compositor Marcelo Nova. Antes de embarcar, ele falou da influência de Raul sobre seu trabalho. Seu adeus a Raul Seixas. E a impressão que ficou é que ele vai permanecer para sempre, feito mosca querendo pousar nas nossas roupas. Do Raul Seixas, teve gente que não acreditou. Não é verdade. Essa impressão de que o Raul não morreu de verdade persistia ainda hoje, mesmo durante o velório do cantor. Durante a madrugada, milhares de pessoas foram ao velório de Raul Seixas no Palácio das Convenções do AMB em São Paulo. Muita gente passou a noite inteira no velório vestindo camisetas com a foto do cantor e até barba e bigode postiços. Num clima de muita emoção, os fãs deixavam seus nomes numa bandeira colocada sobre o caixão junto com 2 capas de discos. Raul, você nunca morrerá! Essa multidão toda sacou quando ele gritou liberdade. Às 7 horas da manhã, a multidão pedia aos gritos um carro do Corpo de Bombeiros para levar o caixão até o aeroporto de Congonhas. Depois de muita discussão e com 1h30 de atraso, finalmente o corpo de Raul Seixas deixou o Palácio das Convenções do AMB. O cordão de isolamento foi quebrado e houve tumulto. Na saída do AMB, cerca de 500 pessoas que acompanhavam o carro do Corpo de Bombeiros foram empurradas pela polícia militar. O caminhão começou a desviar o caminho. Os fãs revoltados começaram a atirar pedras e garrafas na direção dos bombeiros. Os seguranças tiveram que se abaixar e o carro saiu do AMB em alta velocidade. Vai embora! Vai embora! No aeroporto de Congonhas, o cantor Marcelo Nova, último parceiro de Raul, ajudou a carregar o caixão até um jatinho que levou o corpo para Salvador. Raul é imortal, cara. Todo o trabalho que saiu dessa pessoa que tá aí não tem fim, né? O Maluco Beleza agora foi viver de vez no mundo da lua. Se despediram dele de uma forma muito especial. O corpo de Raul Seixas foi velado durante toda a madrugada no saguão do Palácio das Convenções do AMB. O velório do Maluco Beleza não poderia ter sido tradicional. E não foi. Os fãs cantavam sem parar as músicas de Raulzito. Não em voz baixa, nem de maneira reverente. Era uma homenagem gritada, como se os versos das canções fossem trechos de um hino de guerra. Desfilando ao lado do caixão, ou espalhados em pequenos grupos pelo AMB, os admiradores de Raul Seixas cantavam e choravam. Cantavam e choravam. E foi assim, a noite toda. De manhã, o velório tomou ares de comício, com gente exigindo aos berros que o corpo fosse levado ao aeroporto, num carro do Corpo de Bombeiros, como convém aos heróis. Depois de muita discussão, a tribo conseguiu o que queria, e às 9 horas, debaixo de chuva, o caixão foi colocado no caminhão vermelho dos bombeiros. Todos continuavam a cantar. Ninguém parava de chorar. Foi assim que São Paulo disse adeus a Raul Seixas. Raul Seixas foi enterrado hoje à tarde em Salvador, na Bahia. Uma multidão emocionada foi se despedir do artista. O corpo de Raul Seixas chegou ao aeroporto de Salvador a 1h da tarde, acompanhado pelo parceiro do cantor, Marcelo Nova. No aeroporto estavam a mãe de Raul Seixas, Dona Maria Eugênia Seixas, e alguns amigos. O corpo foi levado para o cemitério Jardim da Saudade, onde foi velado. Muita gente fez fila para ver o artista pela última vez. O enterro foi às 4 horas da tarde e a polícia teve dificuldade para conter a multidão emocionada que gritava sem parar o nome de Raul. Durante toda a noite, o corpo foi velado no Palácio das Convenções do Parque AMB e hoje pela manhã, depois de muita confusão, os fãs do cantor só deixaram o corpo sair do AMB em um carro do Corpo de Bombeiros. Muita gente seguiu o carro até o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, fazendo um grande desfile pela cidade.
E foi um dos últimos desejos dos seus fãs. Ele segue daqui, direto para a Bahia, a bordo desse jato fretado pela família que o espera lá. Raul Seixas será enterrado às 4 horas da tarde no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Raul Seixas foi encontrado morto por volta das 9 horas da manhã de ontem em um quarto do flat que morava na rua Frei Caneca, na região dos Jardins, em São Paulo. O corpo de Raul Seixas foi levado para o crematório de Vila Alpina, onde dezenas de fãs e curiosos já o esperavam. Às 21 horas, o corpo saiu em direção ao Palácio das Convenções do Anhembi, onde foi velado durante toda a madrugada por uma legião de fãs e amigos. Segundo seu médico, o homeopata Luciano Espanca, Raul sofria há 8 anos de pancreatite crônica, causada pelo excessivo consumo de álcool. Ele era um pouco rebelde a tratamento, né? Ele não tratava direitinho. Os shows, a vida agitada dele o impediam. E provavelmente ele tomou uma dose a mais de insulina, como era normal. Isso foi no fim de semana e não havia ninguém com ele. E ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória. Raul Seixas morreu na véspera do lançamento do seu último disco, em parceria com Marcelo Nova, Panela do Diabo. O disco chega hoje às lojas de todo o país. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de junho de 1945. Entrou no rock por causa de seus vizinhos que trabalhavam no consulado norte-americano e lhe davam o prazer de ouvir em primeira mão os discos que vinham do outro lado do Atlântico. É fácil supor que esses vizinhos jamais iriam imaginar que aquele menino iria se transformar no maluco beleza do rock brasileiro. Considerado por muitos como um dos precursores do rock brasileiro, Raul Seixas dizia que rock tinha como pai alguém muito mais velho e poderoso. Apesar de ter gravado mais de 30 LPs e feito mais de 400 músicas, Raul estava sempre mudando, surpreendendo. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que aquela fininha formada sobre tudo. Raul Seixas morreu ontem aos 44 anos de uma pancreatite crônica. Na hora da despedida hoje de manhã em São Paulo, a confusão foi grande. Na última homenagem ao pai do rock no Brasil, os fãs de Raul Seixas exigiram uma despedida de chefe de Estado. Depois de passarem a noite toda aqui, se aglomeraram na saída do Salão Nobre do Palácio das Convenções do AMB, na Zona Norte, e não queriam deixar o corpo sair. Estamos cercando a saída, não só enquanto o carro de bombeiro não chegar. A nossa proposta agora, se o carro de bombeiro não vir, é o seguinte: nós levamos o caixão até o aeroporto em Romaria. Numa última tentativa de acordo, foi conseguido um caminhão da prefeitura para o transporte até o aeroporto de Congonhas. Reunidos, eles comprovaram o comportamento contestador do ídolo, enquanto a polícia observava tudo de longe sem interferir. Depois de 1h30 de negociações, o fã-clube de Raul Seixas conseguiu o que queria: a despedida de chefe de Estado. Agora há pouco, um caminhão do Corpo de Bombeiros seguiu para o aeroporto de Congonhas. O corpo de Raul Seixas vai ser levado para Salvador, onde será enterrado. No final da tarde, o corpo de Raul Seixas foi levado para o crematório de Vila Alpina, onde deveria ser velado. Mas lá, centenas de pessoas já estavam esperando para um adeus. Deixa a gente ver o Raul! Baiano de Salvador, Raul, aos 12 anos, formou o primeiro grupo de rock com aparelhos eletrônicos da sua cidade. Aos 9 anos, fundou o fã-clube de Elvis Presley, um dos ídolos que ele comparava a Luiz Gonzaga. Ele tem um swing legal, cintura fina, cintura de pegar meu coração, beijando, chega nada. Mas hoje foi o fã-clube de Raul, formado em 85, que o esperava no Salão Nobre do Anhembi, um espaço maior para onde seu corpo foi transferido. Logo no início da noite, as filas para visitação eram bem longas. Cada um homenageou de uma forma: fotografias, a tristeza espelhada no rosto e até uma gaita solitária.
Considerado o pai do rock brasileiro, o próprio Raul Seixas defendeu a ideia de que o rock morreu com o fim dos Beatles. Ele ficou afastado dos shows durante 5 anos e voltou a cantar em setembro do ano passado, acompanhado por Marcelo Nova, seu último parceiro. As frases definitivas sobre Raul Seixas foi ele que disse, não é? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Durante a madrugada, a emoção aumentou no velório e até o vidro do caixão foi quebrado pelos fãs. Do lado de fora, muita gente passou a madrugada cantando numa mistura de tristeza e solidão. Raul Seixas quebrou conceitos e preconceitos e costumava dizer que sempre confundiu seu trabalho, um maluco beleza, uma verdadeira metamorfose ambulante. O cantor e compositor Raul Seixas morreu hoje de parada cardíaca. Ele foi encontrado no hotel onde morava, aqui em São Paulo. Bom, morreu hoje às 1h30 de parada cardíaca, aquele que foi o maior expoente do rock brasileiro na década de 70, Raul Seixas. Com 44 anos, começou sua carreira na década de 60, se apresentando no Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia. Mais tarde, participou da Jovem Guarda, como o nome de Raulzito e seus Panteras. Seu primeiro grande sucesso foi Ouro de Tolo. E com a música Sociedade Alternativa, Raul teve que sair do Brasil, indo para os Estados Unidos. Nessa época teve com John Lennon, quem se inspirou para fazer a música Guita. Raul Seixas foi o precursor do rock irreverente, satírico e político. Ninguém escapava de suas críticas. Mas não era só rock que Raul compunha. Ele também fez baião, balada e até moda de viola. Hoje em dia, Raul Seixas estava gravando um disco ao lado de um dos maiores fãs, que era o Marcelo Nova, que é o Marcelo Nova. Raul, Luar, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez. E eu que não vou ficar num trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Foi uma grande perda para a evolução da música popular brasileira, mesmo que ele negue. Adeus, Raul Santos Seixas. O texto do Marco. O corpo do Raul Seixas vai ser transportado ainda hoje para o Salão Nobre do Palácio das Convenções do Anhembi, onde vai ser velado. O enterro deve acontecer amanhã em Salvador. Às 9h20 da noite, o corpo do Raul Seixas chegou aqui no Palácio das Convenções do Anhembi. E como vocês puderam ver pelas imagens do São Paulo, ela foi uma recepção absolutamente pacífica, o pessoal absolutamente organizado, cantando e mostrando o que o Raul vinha fazendo nos últimos tempos. Aqui do meu lado está o Luiz Concerino, que é do fã-clube do Raul Seixas. Luiz, até agora não pintou nenhum grande amigo do Raul Seixas. Os fãs que chegaram primeiro, as pessoas que acompanharam o trabalho do Raul. Eu queria que você falasse pra gente que tipo de homenagem vocês do fã-clube vão prestar pro Raul. E quem que nós perdemos hoje? Bom, eu acho que nós perdemos o pai do rock no Brasil, sabe? O precursor do rock nesse país tupiniquim aqui. E, bom, para nós do fã-clube nós perdemos também um amigo, sabe? Isso era muito importante, um amigo. E o fã-clube, a nossa ideia, sabe? Sempre foi, mesmo antes de acontecer esse lamentável fato, a nossa ideia era criar algo tipo um museu para preservar o nome de Raul Seixas. Porque, infelizmente, no Brasil as pessoas têm memória curta. Então, a nossa ideia é preservar o que para nós é um mito, que se chama Raul Seixas. Um dos primeiros a chegar aqui no Palácio das Convenções do Anhembi foi o maestro arranjador Miguel Cidras, que foi uma das pessoas que trabalhou com o Raul em quase todos os discos. A pergunta nessa hora triste é óbvia, Miguel. Quem o Brasil perdeu hoje? Hoje vi no prédio onde ele morava, na porta, a garotada de 15, 16 anos, 18, cantando a Sociedade Alternativa. Então, o que é? A resposta é deles. A resposta do povo. Raul Seixas, dentro de todos os seus fãs, né, ele construiu um castelo, liga? Então ele sempre foi considerado como rei, como a rebeldia representada como rock and roll. Eu acho que Raul Seixas, só a matéria dele morreu, mas dentro do nosso coração ele está vivo para sempre. Para mim, o rock brasileiro morreu, acabou. Hoje, para amanhã, acabou o rock brasileiro. Ele era tudo, ele era o pai, era o filho e o espírito. Acabou. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar.
já foi tudo. Você vê como que é as coisas, os caras nunca dão valor, depois que o cara tá morto, todo mundo quer dar valor pro cara, mano. Eu acho que isso não é certo pra vocês, não. Acho que vocês bem deviam fazer reportagem sobre isso, ó, meu. Estão aqui de doido. Eu vou tomar na boca. Eu tava vindo, todo mundo criticava ele, ó, meu. Deixa eu guardar. É, Raul. É esse, tá aqui. Sério, Raul. Tem que guardar esse aqui, décima vezes. Como que foi? Não, mas eu achei mal barato, sabe? Sei lá, o cara que não curte Raul pra mim tá por fora, né? Meu pai ouvia Ouro de Tolo em 73. 73? Quando ele lançou. Isso mesmo, quando começou a melhor. Tem um compacto, acho que hoje em dia nem faz mais, com um símbolo tudo estranho com Ouro de Tolo. E era do meu pai, o disco era do meu pai. Inclusive até nesse Ouro de Tolo tinha, porque na música ele falava, né, Corsa 73, nesse compacto falava Carrão 73, né, porque tem aqueles papos da Rede Globo que cortou, esses baratos todos aí, Silvio Santos, aí cortaram a música, né. Quando você nasceu, sua mãe falou, vou fazer um álbum do meu filho, e foto do Raul tomando banho por 2 meses. Agora eu vou assinar aqui embaixo. Aqui, pode assinar esse Mais uma prova de que isso aqui vai embora, mas as ideias e os conceitos ficam, né, Raul Seixas? Como anunciamos agora há pouco, todos os meios de comunicação estão anunciando para todo o Brasil. Acaba de falecer em São Paulo o cantor Raul Seixas. Maiores informações, logo mais em edição extraordinária.